palavra de Deus diz assim: quando me disponho a mudar a sorte do meu povo e a sarar a Israel, se descobre a iniquidade de Efraim, como também a maldade de Samaria, porque praticaram falsidade por dentro a ladrões e por fora rouba a horda de salteadores. Não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. Agora, pois, os seus próprios feitos o cercam. Acham-se diante da minha face. Com a sua malícia alegram ao rei e com as suas mentiras aos príncipes. Todos eles são adúlteros, semelhantes ao forno aceso pelo padeiro, que somente cessa de atiçar o fogo, desde que sovou a massa até que seja levedada. No dia da festa do nosso rei, os príncipes se tornaram doentes com o excitamento do vinho, e ele deu a mão aos escarnecedores, porque prepararam o coração como um forno, enquanto estão de espreita toda a noite. Dorme o seu furor, mas pela manhã arde como labaredas de fogo. Todos eles são quentes como um forno, e consomem os seus juízes. Todos os seus reis caem, ninguém há entre eles que me invoque. Efraim se mistura com os povos, e é um pão que não foi virado. Estrangeiros lhe comem à força, e ele não sabe também. Também as cãs se espalham sobre ele, e ele não o sabe. A soberba de Israel abertamente o acusa. Todavia não voltam para o Senhor seu Deus, nem o buscam em tudo isto, porque Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento. Chamam o Egito e vão para a Síria. Quando forem sobre eles, estenderei a minha rede, e como as aves do céu, os farei descer, castigá-lo-eis, segundo o que eles têm ouvido na sua congregação. Ai deles, porque fugiram de mim. Destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os remiria, mas eles falam mentiras contra mim. Não chamam a mim de coração, mas dão uivos nas suas camas. Para o trigo e para o vinho se ajuntam, mas contra mim se rebelam. Adestrei e fortaleci os seus braços, no entanto maquinam contra mim. Eles voltam, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco enganoso. Caem a espada os seus príncipes por causa da insolência da sua língua. Este será o seu escárnio na terra do Egito. Vamos ter mais uma palavra de oração. E em seguida, a exposição da palavra de Deus. Bom Deus, soberano Pai, pedimos, ó Deus, que Teu Santo Espírito, a Tua palavra, Pai, nos ajude a colocar em prática, ó Deus, o que vamos ouvir aqui, o ensinamento que temos tido do livro do profeta Oséias, que possamos, ó Pai, não ser rebeldes a Ti, que possamos crescer em santidade, ó Pai, e nos aproximar, nos aprofundar no conhecimento do Senhor. Abençoe-nos nesse momento, em Cristo que nós oramos. Amém. Para quem não tem acompanhado a nossa série de mensagens, nós estamos estudando o livro do profeta Oséias, uma exposição dele todo, e ele foi profeta no Reino do Norte. Houve a divisão dos reinos quando Salomão morreu. O reino se dividiu em dois, Reino do Norte e Reino do Sul, e o Reino do Norte é chamado de Efraim, e o Reino do Sul de Samaria, tá? Ou Israel e Judá. E lá, no Reino do Norte, onde o Oséias é profeta, os seus sacerdotes, eles se corromperam, passaram a realizar os cultos, as ordenanças, segundo as suas próprias regras, isso é, eles misturaram as coisas. E os reis também se corromperam, então houve uma corrupção da liderança religiosa e uma corrupção da liderança política. E a nação de Israel, ela passou a ser influenciada ao invés de influenciar. E essa história tem tudo a ver com o nosso desafio, meus irmãos, diário, que é viver a nossa fé e não desligar a nossa mente.
Nós cantamos aqui Isaías 53, e um texto tão maravilhoso da palavra de Deus. Não adianta a gente cantar um texto desse, se no dia a dia isso não fizesse sentido à minha vida, à maneira como eu vivo, se não muda o jeito que eu sou, se eu continuo me alegrando com o pecado. Não adianta nada eu louvar a Deus e continuar pecando como se nada tivesse acontecido, como se não fosse pecado. O que está acontecendo aqui em Israel, meus irmãos? A nação estava o quê? Rendida ao pecado. Eles estavam à beira do juízo. O profeta estava avisando, dando notícias. Olha, se arrependam, mudem esse caminho, voltem-se desse caminho. Eles quebraram a aliança que Deus fez com eles. O profeta estava mostrando para eles, mesmo apesar de tudo que vocês fizeram, ainda há esperança, arrependam-se. É isso que está acontecendo aqui. Mas eles estavam mergulhados nos seus pecados. Seria, irmãos, como quando a gente encontra alguém que faz um mês que ele falou, a igreja não faz mais sentido para mim, e ele sai da igreja, faz um mês, hein? Preste atenção nisso. E você encontra ele depois de um mês, só que parece que faz muito mais tempo que ele abandonou a Deus. Ele está vivendo uma vida tão ímpia, tão distante de Deus. O que nós precisamos entender, meus irmãos? Na vida do cristão não há neutralidade. O que eu quero dizer com isso, que não há neutralidade? Ou nós andamos com Deus, ou nós andamos com os inimigos de Deus. Não há neutralidade nisso. Ou nós andamos com os crentes, ou nós andamos com os ímpios. Você pode falar assim, pastor, mas eu estou com eles para evangelizá-los. Tome muito cuidado com quem você está andando, porque é muito mais fácil você, se não estiver firme na sua fé, ser influenciado do que influenciar. E é exatamente isso que está acontecendo com o povo de Israel. Se você não estiver firme, você acaba sendo influenciado, e é isso que aconteceu com eles. Eles tiveram um sincretismo religioso, misturaram religiões, passaram a adorar outros deuses e continuaram vivendo como se não tivesse acontecido nada. Vocês já repararam que o contentamento da humanidade é uma coisa que já não é mais um problema hoje. Por quê? As pessoas vivem como se estivesse tudo bem, cada um do seu jeito, é claro. Pois a sua verdade é sua, a minha verdade é a minha. Relativizaram a verdade, a palavra de Deus, relativizaram o Cristo. Relativizaram, não, isso não faz sentido para mim. Então, cada um vai vivendo conforme a sua realidade, e isso vai se tornando o quê? O contentamento das pessoas. E quando um pai ensina uma criança princípios morais, princípios que vêm do próprio Deus, e muitas vezes essa criança vai te surpreender ou constrangendo, falar, pai, você está fazendo algo errado, você está mentindo, você está fazendo isso, está fazendo aquilo. A criança vai nos constranger. Quando a gente ensina corretamente a verdade, eles vão crescendo com princípios. Nós vamos ser constrangidos. Isso pode acontecer quando um jovem, está vivendo como se tudo estivesse muito bem. Ele olha para a sua vida e diz, eu vou seguir a minha verdade. Israel vivia assim, como se Deus não existisse mais. Tá? É assim que eles estão vivendo, como se Deus não existisse, como se o pecado não fosse mais pecado. Oséias trata, a primeira parte do verso 1 ao verso 7, fala de uma política interna, e do 8 ao 16 ele trata de uma política externa, e na segunda parte ele usa 4 metáforas do cotidiano do povo, mostrando toda a debilidade do povo e toda a infidelidade desse povo para com Deus. Uma pergunta que eu faço para os irmãos: como que anda o seu coração diante de Deus? Como anda o seu coração? Hoje é o Dia Mundial do Coração, descobri hoje à tarde.
E lá está cheio de... E, querendo ou não, o coração, doenças cardíacas é a que mais mata no mundo. E estava cheio de coisas para se fazer para prevenir doenças do coração. Exercícios, boa alimentação, um monte de regrinhas para manter um bom coração. E o coração espiritual? Como que está o coração de vocês? Para o coração físico nós temos recomendações, né, para prevenir as doenças. Já para o nosso coração espiritual, se ele estiver doente, vai ser necessário um transplante. Um transplante realizado pelo Espírito Santo. Senão nosso coração nunca irá pulsar pelo Senhor. Sem Jesus nós não podemos fazer nada. Nós vamos falar, meus irmãos, de uma nação endurecida pelo pecado. Endurecidos pelo pecado. Eles começaram com relacionamentos errados. Olha os primeiros versículos, 1 a 3. Quando me disponho a mudar a sorte do meu povo e a sarar a Israel, se descobre a iniquidade de Efraim, como também a maldade de Samaria, porque praticaram a falsidade. Por dentro há ladrões e por fora rouba a horta de salteadores. Não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. Agora, pois os seus próprios feitos o cercam, acham-se diante da minha face e com a sua malícia alegram o rei e com as suas mentiras os príncipes. Israel, ele se ensoberbeceu, isso é, aumentou a sua soberba, ele ficou cada vez mais soberbo, e isso faz com que eles tivessem um relacionamento errado com Deus e errado com o próximo. A soberba, já foi dito hoje pela manhã, né? A soberba, ela precede a ruína, né? E quando nós nos aumentamos a nossa soberba, nós perdemos muitas vezes o pudor. Deus queria ajudar Israel, irmãos, mas eles não queriam ajuda. Por quê? Estavam cheios de soberba, cheios de si. Eles não queriam se arrepender dos seus pecados. Onde não há arrependimento, não há graça. Onde não há arrependimento, não há graça. Quando o homem perde o temor de Deus, ele deixa de valorizar a vida. Ele deixa de valorizar a vida. A corrupção dos sacerdotes começou a gerar o quê? Perigo para o homem. A perda de temor gerou o quê? Perda de pudor. Fizeram pouco caso da santidade de Deus, sem a qual ninguém verá a Deus. Mesmo que consideremos o pecado algo, isso não é pecado, isso é inofensivo, ou achemos, não, isso aí não é pecado, está todo mundo fazendo isso não é pecado, não, pastor. O pecado continua sendo mortal e causando separação. Nossos pecados, eles são revelados diante de Deus. O Salmo 90, versículo 8 diz assim: diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Nada ficará oculto diante de Deus, meus irmãos. Israel, Efraim, como eles são chamados, ignoravam a existência de Deus, o povo escolhido de Deus, a menina dos olhos de Deus. Eles apostataram-se da fé, cometeram primeiro o adultério espiritual e depois adultério físico. Os líderes religiosos que deviam conduzir o povo a uma moral, mas em vez disso eram o quê? Corruptos. Alegravam os reis com a sua malícia e os príncipes, eles alegravam com as mentiras. Eles tinham prazer no pecado. Eles se alegravam em pecar. Era assim que estava a igreja no tempo de Oséias. Isso se tornou comum naquela nação. E o Senhor, deixaram o Senhor e se aliaram a outros deuses. E mesmo diante de tanta rebeldia, o amor de Deus era manifestado, porque a sua graça para com o povo era o quê? Visando tirá-lo daquela situação. Deus demonstrando: saia, não façam isso, abandonem o pecado. Queridos, que Deus desvie de nós toda a falsidade, toda a hipocrisia do nosso coração, que Ele coloque temor nos nossos corações,
para que a gente venha e preste um culto com os nossos corações, e não de aparência. Deus não despreza um coração disposto à mudança. Deus não despreza um coração disposto à mudança. Agora Oséias, ele muda o foco e dá 4 avisos para que o povo se arrependa, de uma maneira clara, né? Para que eles possam o quê? Entender. E nesse livro nós estamos o quê? Constantemente colocados frente a frente com o incomparável amor de Deus, meus irmãos. Ele diz palavras como: eu desposarei, eu curarei, eu os amarei livremente. O seu amor nunca desiste, nunca perde o ânimo, nunca esfria o amor de Deus. O que é mais precioso do que o perdão divino, irmãos? É a maior necessidade do homem, é a maior dádiva de Deus. Portanto, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. Não endureçais os vossos corações, meus irmãos. A segunda lição desse texto é corações cheios de pecados. Versículos 4 a 7. Todos eles são adúlteros, semelhante ao forno aceso pelo padeiro, que somente cessa de atiçar o fogo, desde que sovou a massa até que seja levedada. No dia da festa do nosso rei, os príncipes se tornaram doentes com o excitamento do vinho, e ele deu a mão aos escarnecedores, porque prepararam o coração como um forno, enquanto estão de espreita. Toda noite dorme o seu furor, mas pela manhã arde como labaredas de fogo. Todos eles são quentes como um forno e consomem os seus juízes. Todos os reis caem, ninguém há entre eles que me invoque. A primeira figura que Oséias usa é um forno aceso. Coração inflamado, eles estavam aqui. Coração falso, coração inflamado. A nação de Israel tinha seus corações aquecidos por suas próprias paixões, e não era para viver na presença de Deus. Nesse verso ele vai fazendo uma lista de classificando o povo como adúltero, como beberrão e como violento. E nessa lista era como um forno aceso, eles se mantinham quente para aquilo, eles se preparavam para aquilo. Mas nas questões espirituais eles estavam mortos, desanimados, desamparados. Eles eram apaixonados por sensualidade, por lascívia, com seus corações cheios de impureza. Eles são descontrolados pela bebedeira, meus irmãos. As festas dos palácios eram regadas a vinho, algo que foi usado, e ao longo da Bíblia a gente vê, para alegrar o coração, estava sendo usado o quê? Danosamente, muito ruim, para o mal, para embriagá-los. Festas regadas a vinho. Eles que deveriam ser exemplos, tornavam o reinado vulnerável. Eles se entregavam aos excessos. Excesso, embriaguez, o excesso, né, da bebida nunca fez bem. Faz a gente perder o sentido, faz a gente perder o controle. Deixaram os reis doentes de tão bêbados. Imagina uma festa que só entravam pessoas de confiança. Por quê? Porque se você ultrapassasse o limite, só aquelas pessoas viriam. Mas ao final daquilo, as próprias pessoas que estavam dentro da festa maquinavam tirar o quê? A vida do rei, do próximo rei. A palavra de Deus nos diz, né, em Efésios 5, versículo 18: e não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais. Aqui é uma ação passiva, onde Deus age no nosso coração. Não se embriagam com vinho, se encham do Espírito, se deixem encher pelo Espírito, que é uma ação passiva. Nessas festas que eles faziam, eles davam ocasião a quem? Aos inimigos que maquinavam o mal, que eram escarnecedores. Caíam e nunca mais se levantavam esses reis. E depois da morte de Jeroboão II,
num período pequeno, vários reis assumiram o trono, foram o quê? Assassinados por seus sucessores, um regicídio atrás do outro. O palácio se tornou o quê? Um antro de assassinos. Um antro de assassinos. Lembrando, meus irmãos, o Reino do Norte, ele começou, ele durou de 931 a 722 a.C., ou seja, da morte de Salomão até o cativeiro da Assíria. E nesse período, eles tiveram 19 reis, e nenhum deles andou com Deus. Nenhum deles obedeceu a Deus. Todos eles foram homens ímpios e apóstatas. Houve uma apostasia geral no povo. Nem sacerdotes, nem reis, ninguém mais clamavam ao Senhor, buscando solução. Nós buscamos a Deus quando nós estamos passando por problemas, quando nós pedimos proteção, nós buscamos a Deus constantemente, ou quando nós estamos alegres. Ninguém buscava a Deus, mas eles, como um forno aquecido, se aqueciam para o pecado, seguiam seu próprio caminho e deixavam o quê? Deus de lado, deixavam Deus fora. Queridos, não deixemos que a nossa satisfação pessoal, que o nosso ego, que a nossa soberba, faça com que nós não invoquemos o nome de Deus. A vida no Evangelho nada mais é do que uma expressão de gratidão. Ninguém é obrigado a vir ao culto. Nós vimos ao culto como uma expressão de gratidão para adorar o nosso Deus. É uma honra, é fruto de uma ação divina. Quando você se sentir inflamado, olhe para a palavra de Deus, assim como Cristo venceu as tentações. Nele nós podemos também vencer, em Cristo. O Senhor regenerou a nossa vida para que nós fôssemos do Senhor. E só a Ele devemos dar o nosso coração. Ah, pastor, mas eu tenho sido uma pessoa boa. Eu não sei se vocês lembram, quando eu era criança eu ouvia, eu não mato, não roubo, não fumo, não bebo, eu vou para o céu, certeza. Se há alguma coisa boa em nós, tudo que há de bom vem do Senhor, vem de Deus para nós. Se há algo bom em nós, é porque veio de Deus, é por causa dele, no lavar regenerador de Cristo. Israel, ele está parecendo o quê? Incontrolável, incontrolável. Pergunto para os irmãos, como está a sua vida de intimidade com o Senhor? Vir à igreja, meus irmãos, é muito fácil, nós já falamos isso aqui. A gente põe a roupa de ver Deus, passa perfume, todo mundo limpinho, cheiroso, bonito, arrumado. O que adianta? Proximidade não significa intimidade com o Senhor. Proximidade não significa intimidade com o Senhor. Como está a sua intimidade com o Senhor? Muitas vezes acendemos a lenha e damos vazão ao nosso pecado. Que nós possamos ter um coração contrito na presença do Senhor, meus irmãos. A Bíblia diz: o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba, meus irmãos. Em Efésios 4 a palavra diz para não andarmos como o mundo anda, na vaidade, na futilidade dos seus pensamentos, alheios à vida com Deus, cometendo todo tipo de sorte de impureza, andando na dissolução. Não foi assim que aprendestes de Cristo. Não sabemos a vida pregressa de ninguém aqui, talvez um ou outro conheça, mas sabemos que de vida espiritual, Jesus Cristo é o médico que pode solucionar a sua vida, pode curar os seus pecados. Peça para Deus trabalhar no seu coração, meus irmãos, se há alguma coisa que precisa ser trabalhada. Vejamos os versos 8 a 10, irmãos. Efraim se mistura com os povos, e é um pão que não foi virado. Estrangeiros lhe comem à força, e ele não sabe. Também as cãs se espalham sobre ele, e ele não sabe. A soberba de Israel abertamente o acusa. Todavia não voltam para o Senhor seu Deus, nem o buscam em tudo isso. A segunda
figura que ele usa é o pão que não foi virado. O povo de Israel havia se misturado com outros povos. E o pão, antigamente, na nação de Judá, na nação de Israel, como que ele era assado? Assado na pedra. Então, eles pegavam a massa, colocavam sobre a pedra. Imagina você colocando a massa sobre a pedra. Um lado, e você não virar ele vai queimar aquele lado, vai estragar aquele lado. E o outro vai ficar cru. Vai ficar um pão impossível de comer. E as outras nações estavam o quê? Comendo daquele pão. E eles não estavam nem percebendo o que estava acontecendo. Nem percebendo. Com essa mistura, Israel deixou de ser o que nós devemos ser: sal da terra e luz do mundo. É nós que devemos iluminar, é nós que devemos dar o tempero, o gosto, e não o contrário. Nós devemos influenciar as pessoas a respeito de Cristo e não o contrário. Israel deixou de ser o sal da terra e a luz do mundo. Israel deveria ser um agente de transformação para aquele povo, mas estava o quê? Escravizado. Havia se tornado escravo. Eles falharam com a sua relação com Deus e com as outras nações. Muitas igrejas hoje, meus irmãos, tentam imitar o mundo com o quê? Com o propósito de atrair pessoas, atrair multidões, atrair pessoas para dentro da igreja. Muitas igrejas têm feito festa, têm feito coisas que o mundo faz com o intuito de trazer pessoas para dentro. Isso é um triste engano, meus irmãos. A igreja, ela é sal e luz, ela é distinta do mundo. E é justamente só sendo distinta do mundo que ela vai poder influenciar e mostrar o erro, sendo separada, diferente. Toma cuidado, irmãos, é fácil a gente nos tornar como um pão que não foi virado. Podemos ter doutrina e pouco atos, credo e pouca conduta, princípios e pouca prática, muita ortodoxia e pouca ortopraxia. Isso é, resumindo, muito conhecimento e pouca prática. A gente vem aqui, senta, esquenta banco, vai embora, vive a vida como se nós não tivéssemos vindo aqui, como se Deus não existisse, cometendo delitos, cometendo pecados. Tome cuidado, se a sua vida está assim, peça perdão a Deus, se arrependa, viva a vida diante dEle, viva uma vida que honre a Ele. O que estava acontecendo com o povo de Israel? Eles pagavam pesados tributos à Assíria, ao norte, ao Egito, ao sul. E o povo trabalhava e não usufruía do quê? Dos frutos do labor, do trabalho. A opressão econômica foi resultado da apostasia espiritual. O povo envelheceu, as cãs apareceram, os cabelos brancos, né? Cãs é isso que significa. E eles nem perceberam. Não amadureceram. Israel pensou que Deus ainda estava com eles, mas o Espírito de Deus já havia se retirado deles. Irmãos, que o tempo nos ajude a influenciar as pessoas, que nós possamos, com o amadurecimento que Deus tem nos dado, levar pessoas a conhecer a Cristo. Cristo é a solução para o mundo. Cristo é a solução para as cidades. Seja lá quem vai ganhar a eleição da semana que vem, meus irmãos. Cristo vai mudar vidas. Nós podemos ser menos oprimido ou mais oprimido. Nós podemos ser como o povo de Israel, nos aliar a governantes corruptos, governantes apóstatas, sofrer mais. Podemos nos aliar a governantes menos corruptos, menos apóstatas, ou alguém que tenha um temor do Senhor, sofrer um pouco menos, mas a solução está somente na pessoa de Jesus Cristo, só na pessoa de Jesus Cristo. O pecado de Israel levou eles à soberba, e como eu disse, a soberba precede a ruína. Israel preferiu alimentar-se da soberba do que alimentar-se de Deus. Preferiu isso, ao invés de se humilhar diante do Senhor.
o povo de Israel estava sofrendo, mas não buscava ao Senhor. E a palavra de Deus diz lá em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Também 1 Pedro 5, versículo 6, diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Não tenha um coração mundano, meus irmãos. Quando eu digo não tenha um coração mundano, não fique só pensando nas coisas aqui desse mundo, só no material. Não pense só nisso. Pense nas coisas lá do alto, nas coisas celestiais. Seja humilde na presença do Senhor. Se Deus te der prosperidade material, honre Ele, louve a Ele. Use os recursos que Deus tem te dado para o reino dEle. Abençoe a vida de outras pessoas. Abençoe a vida. Use para a glória de Deus. Depois de comparar Israel a um forno aceso, a um pão endurecido, encruado, agora compara a uma pomba enganada. A pomba como uma ave inocente, né? Os mais novinhos aqui dessa igreja que iam passear, né, na Praça das Pombas aqui em São Carlos, lembra, né? O bem-vindo alimentando aquelas pombas e as crianças correndo atrás delas, espantando, e a pomba não sabia para onde ela ia. É isso. A pomba é uma ave boba, inocente, perdida. Vejamos os versos de 11 a 15. Porque Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento. Chamam o Egito e vão para a Síria. Quando forem sobre eles, estenderei a minha rede, e como aves do céu os farei descer. Castigá-los-ei, segundo o que tenho ouvido na sua congregação. Ai deles, porque fugiram de mim. Destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os remiria, mas eles falam mentiras contra mim. Não clamam a mim de coração, mas dão uivos nas suas camas. Para o trigo e para o vinho se ajuntam, mas contra mim se rebelam. Adestrei e fortaleci os seus braços. No entanto, maquinam contra mim. Terceira figura usada é de uma pomba enganada. Assim como uma ave que fica perdida, o povo de Israel estava perdido. Estava perdido. Buscavam ajuda com o Egito, com a Síria. Não sabia para onde estavam indo. Eles corriam para o refúgio errado. Quando a gente está precisando de ajuda, a gente vai buscar a ajuda do Pai. Vai buscar a ajuda de quem pode nos ajudar. Em vez de buscar ao Senhor, eles corriam de um lado para o outro. E não clamavam, não invocavam o Senhor. E isso deixava o povo mais oprimido, com mais sofrência. A infidelidade de Israel, especialmente para com Deus, derrubou a nação. E é isso que o pecado faz conosco. O pecado deixa o homem estúpido, tolo, ingênuo, descuidado. O pecado engana. E Satanás usa as suas artimanhas para nos enganar. Eles recebem o castigo em vez de bênção. O Deus que eles abandonaram foi quem os entregou nas mãos dos assírios e Judá nas mãos dos babilônios. Eles receberão a destruição por sua rebeldia. Consequentemente, a inevitável fuga que eles tiveram de Deus, dessa rebelião contra Deus, será o quê? A destruição total de Israel. Deus quer redimir o seu povo, mas o seu povo conta mentiras contra Deus. Israel chorava porque teve o seu pecado descoberto e não porque estava arrependido. É igual uma criança, quando é pega de surpresa, chora, porque foi descoberto, mas não porque está arrependido daquilo que ele fez de errado. Corriam para fazer suas festas, mas para o Senhor não tinham tempo, nem pressa, não estavam nem aí. Muitas pessoas têm as suas agendas lotadas, vários assuntos,
mas não é capaz de participar das reuniões de oração, dos estudos bíblicos, bem como das escolas bíblicas. Temos desprezado o Senhor? Essa é uma pergunta que eu faço para os irmãos. Israel queria as bênçãos de Deus, mas não o Deus das bênçãos, o abençoador. Queriam a provisão, mas não o provedor. Queriam coisas, mas não queriam Deus. Eles respondem ao cuidado divino, sabe como? Com ingratidão, povo ingrato. Como um pai que pega a criança toda suja, lamacenta, limpa, alimenta, ensina, fortalece ela. Mas em vez de gratidão, aquela criança se volta e vai procurar outra pessoa. Esse é o povo de Israel, uma rebeldia total. A menina dos olhos, a noiva de Cristo, que foi adornada como para o casamento, rejeitou a Deus. E hoje, por isso que nós somos considerados a noiva de Cristo, porque Deus alcançou-nos através da sua graça. Simplesmente eles não queriam saber de Deus, não queriam saber. E a última comparação que eles usam é a de um arco enganoso. O que seria um arco enganoso? Versículo 16. Eles voltam, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco enganoso. Caem à espada. Os seus príncipes, por causa da insolência da sua língua, este será o seu escárnio na terra do Egito. O guerreiro com o arco enganoso, ele está vulnerável, porque ele vai mirar a sua flecha e não vai acertar nunca o alvo. Então ele passou a ser vulnerável ao ataque do inimigo. Nunca acertaria o alvo. Ele sempre erraria o alvo. E errar o alvo é como nós chamamos o pecado. Pecado é você errar o alvo. Errar o alvo. Era assim que estava o povo de Israel. Chegamos numa questão de vida ou morte, meus irmãos. Deus usou vários recursos para avisar o povo, para levá-los à conversão, mas eles preferiram buscar outra ajuda e não a do Senhor, ajuda fora de Deus. E por isso Deus os entregou à Assíria e Deus os entregou à Babilônia, o reino do sul. Toda a alegria que eles achavam que tinha fora de Deus foi transformada em gemido. Os reis foram mortos, todos à espada. A destruição do povo seria inevitável, meus irmãos. Israel foi escarnecido no Egito. Foram zombados porque achavam-se fortes e não eram. A soberba se tornou total humilhação. Total humilhação. Para a gente concluir essa mensagem, essa semana estudando João 15 lá na cidade de Araci, fez muito sentido em relação a esse texto com o povo de Israel. Jesus diz: eu sou a videira e vós os ramos. Deus, ele começa assim, falando que ele é a videira verdadeira e vós os ramos, e o meu pai é o agricultor. Quando nós estamos conectados com a videira, nós vamos o quê? Produzir frutos, vamos levar pessoas a Cristo, vamos produzir boas obras, frutos de um coração arrependido. Mas mesmo produzindo frutos, muitas vezes o agricultor vem e poda aquela parreira. Para quê? Para que ela produza mais frutos, para que ela cresça. Só que muitos galhos que são podados continuam próximo à parreira, próximo à videira, mas eles estão desconectados da videira. Proximidade não significa intimidade com Deus. Você pode estar frequentando a igreja, você pode ter cargos na igreja, você pode vir na igreja, cantar, louvar, pode estar até num cargo de liderança e ser só próximo da videira. Estar só próximo da videira.
E se você está só próximo da videira, você está o quê? Desconectado dela, sem seiva, sem vida. Sabe qual que é a consequência? A morte. Podemos continuar frequentando os trabalhos da igreja. Vamos secar, vamos definhar, e o agricultor vai nos juntar e jogar para ser lançada no fogo. Jesus fala: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Adolescentes que ficam conversando durante o culto e acham que eu não estou vendo, que ficam no celular durante o culto, olhando o resultado do jogo, vendo coisas, distraído. Toma cuidado, esse é um momento especial na vida. Adultos, sonde seu coração, veja se você é íntimo, se você está ligado verdadeiramente à videira, ou se você é apenas um ramo que está próximo da videira. Essa avaliação não sou eu que fará, não será o conselho, não será os líderes dessa igreja, é o próprio agricultor, Deus Pai, através de Jesus Cristo, que vai fazer essa avaliação, meus irmãos. Diante disso que eu falei, reconheça o seu pecado. Se você é um líder, seja justo como líder que você é. Tome cuidado, se afastar de Deus trará consequências para a sua vida. Há necessidade de arrependimento verdadeiro. Há necessidade de arrependimento verdadeiro. Que Deus esteja nos ajudando, meus irmãos. Sondar os nossos corações, caminhar para mais perto dEle e servi-lo como devemos servir. Amém.